Bom dia. Mercado global de terça-feira. O desemprego em Portugal atingiu os 11,2% em janeiro e ficou inalterado. É o que revela o último relatório de Bruxelas, que reviu em alta a taxa portuguesa, agora calculada em 11,2% desde setembro de 2010. Já a taxa de desemprego na zona euro desceu no primeiro mês deste ano, passou de 10% para 9,9%. A taxa de desemprego em Portugal é a quarta mais elevada dentro dos 17 da moeda única. Espanha lidera com 20,4%, segue-se a Eslováquia com 14,5% e a Irlanda com 13,5%. O Eurostat não apresenta, no entanto, dados atualizados sobre a Grécia e a Estónia, que em meses anteriores apresentavam taxas superiores à portuguesa. Já no que se refere à Alemanha, e apesar do inverno rigoroso, o desemprego desceu ligeiramente em fevereiro. A taxa passou de 8% para 7,9%. Bruxelas também reviu em alta o crescimento da zona euro, mas subiu ainda mais a previsão para a taxa de inflação. A Comissão Europeia reviu então em alta ligeira de 1,5% para 1,6% a previsão de crescimento económico para a zona euro. Os números da inflação sofrem um agravamento. Os preços devem aumentar para os 2,2% este ano, valor acima dos 2% tolerados pelo Banco Central Europeu. Números a indicar a já esperada mexida para as taxas de juros, uma subida nas taxas de referência. A revisão em alta do crescimento é explicada pela evolução da economia mundial. Bruxelas espera que a procura interna passe a ser o principal motor da economia depois das exportações para os mercados emergentes terem tirado a Europa da recessão. Já a subida nas previsões de inflação deve-se à escalada dos preços da energia e das matérias-primas. A Standard & Poor's decidiu adiar a decisão sobre o possível corte do rating de Portugal até ao Conselho Europeu deste mês. Já Moody's continua no país e alertou ontem para a situação da banca e das empresas. Os analistas da Moody's aterraram em Portugal, ouviram Teixeira dos Santos assumir que o governo está refém das decisões tomadas por Bruxelas para pedir ou não ajuda externa e disseram que estão preocupados com a situação da Banca Nacional, que continua muito dependente do BCE, e com as dificuldades de financiamento das empresas. O objetivo da visita é conhecer a realidade económica do país para um provável corte no rating. Mas antes da decisão, a Agência de Notação Financeira quer fazer o possível para alertar o governo. Um desses alertas vem do lado político, sobretudo numa altura em que se levanta a possibilidade de eleições antecipadas. Mas as incertezas são ainda muitas, o que levou a Standard & Poor's a adiar a decisão sobre o rating português por mais alguns dias, pelo menos até ao Conselho Europeu. Do lado dos mercados, a expectativa está agora centrada na viagem de José Sócrates a Berlim para um encontro com Angela Merkel e no que dirá a chanceler alemã ao primeiro-ministro português. O Estado português vai ao mercado já amanhã, numa das semanas de emissões de dívida mais intensas do ano. O IGCP vai realizar um duplo leilão de bilhetes com maturidades a 6 e 12 meses. Espanha, por exemplo, pretende emitir na quinta-feira 4.000 milhões. Portugal vai arriscar testar o mercado numa das semanas mais ativas na venda de dívida por países da zona euro. O IGCP pretende assegurar entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros de financiamento, mas vai ter forte concorrência de outros países da zona euro, numa altura em que os juros implícitos da dívida a 5 anos ultrapassaram os 7,4% na sexta-feira passada. Os especialistas estimam que apenas esta semana os Estados europeus emitam entre 24.000 milhões de euros e 27,5 mil milhões em obrigações do Tesouro e entre 14.000 milhões e 15.000 milhões em bilhetes do Tesouro. O valor compara com os 19.000 milhões de euros de obrigações vendidas por Estados europeus na semana passada. O mercado tende a fazer leituras mais relevantes nas operações de obrigações do que de bilhetes do Tesouro, mas dado o nervosismo do mercado em torno de Portugal, os analistas acreditam que a operação de quarta-feira vai ser alvo de grande escrutínio. Dizem que o aumento nos custos de financiamento que se prevê
deve colocar pressão adicional nos títulos portugueses. Além disso, os leilões de Portugal vão servir como termómetro para uma operação de venda de dívida espanhola a 5 anos, na quinta-feira. No último leilão de dívida a 12 meses, realizado a 16 de fevereiro, os juros saíram a 3,987%, mais do triplo do verificado numa operação semelhante realizada há um ano. Já na última operação a 6 meses, a 2 de fevereiro, a taxa foi de 2,984%. Há um ano, o Estado pagava 0,739%, 4 vezes menos, para colocar dívida com esta maturidade. Carlos Rodrigues garante que os mercados conhecem bem a realidade económica portuguesa. O presidente executivo do Banco BIG diz que a solução para a crise não passa apenas pelo país, mas também pela Europa, que se encontra dividida. Apesar das dificuldades, acredita que Portugal vai sair sozinho da crise. Os mercados não são parvos. Os mercados, obviamente, veem que nós não cumprimos o déficit de 2010. Cumprimos porque recorremos a uma operação extraordinária. A situação do país não deixa dúvidas a Carlos Rodrigues, que defende uma posição de maior honestidade do país perante os mercados. Não vale a pena iludirmos. Não é por nós fazermos profissões de fé junto dos nossos parceiros e junto dos mercados, se os atos não estiverem lá, a nossa credibilidade não vai aumentar, antes pelo contrário. O rigor do país, garante o presidente executivo do Banco BIG, é a primeira parte de uma solução que passa também pela Europa. Então essa resolução, é óbvio que todos nós conhecemos, uma falta de liderança política na Europa e uma paragem, na minha opinião, do processo de integração europeia. Sobre o possível corte do rating da República, Carlos Rodrigues diz que é sempre um fator negativo. Quanto ao acesso da banca ao Banco Central Europeu, o presidente do BIG assume uma posição clara. Era o que faltava, haver um sistema financeiro que tivesse uma moeda em que o seu Banco Central, para esses efeitos, obviamente o nosso Banco Central continua a ser o Banco de Portugal, mas para efeitos de emissão de moeda, obviamente é o Banco Central Europeu, era melhor que não houvesse uma entidade financeira onde se descontassem esses ativos. O homem forte do BIG acredita que as condições de crédito não vão agravar-se e lembra que uma banca forte é condição essencial para a sobrevivência da economia. Se nós não conseguirmos fazer crescer a economia, nenhum dos agentes domiciliados em Portugal, seja no nosso setor, na banca, seja no setor empresarial, seja no setor de particulares, vai ter uma vida fácil. O BIG apresentou os resultados de 2010 na última semana e viu os resultados operacionais subirem mais de 67%, enquanto a margem financeira avançou quase 40%. A Bolsa Portuguesa teve o melhor arranque dos últimos 5 anos. Em janeiro e fevereiro ganhou mais de 5%, com as maiores subidas a serem do Banco Espírito Santo, Mota-Engil e Portocel. Em Portugal, os primeiros meses têm sido marcados pelas pressões elevadas dos mercados, mas também pela recuperação da Praça Lisboeta, apesar dos holofotes estarem direcionados para o país. Em janeiro e fevereiro, o PSI 20 acumula ganhos de 5,36%, um cenário só visto em 2006, à altura em que avançou quase 10%. Os analistas explicam esta tendência com a menor aversão ao risco. Por outro lado, a praça está a recuperar das perdas registadas no último ano. Pela positiva, os destaques no PSI 20 vão para o Banco Espírito Santo, que ganhou quase 14%. Seguem-se a Mota-Engil e a Portocel, cotadas que têm beneficiado da internacionalização e, consequentemente, da menor exposição ao mercado nacional. Pela negativa, aparecem empresas como a Brisa, Simpor e REN, Inapa e Sonai Indústria. A recuperação a que se assiste no PSI 20 tem também atingido outras bolsas periféricas. A praça irlandesa ganha mais de 11%, enquanto a madrilena sobe 10%. Ganhos que, para os analistas, podem ser um sinal positivo para o resto do ano. Em estúdio, para analisar as notícias do dia, está, como sempre, às terças-feiras, o analista da GoBulling, Bruno Costa. Bruno, muito bom dia. Como é que podemos interpretar estes dados do desemprego? Novamente revistos em alta e agora, se fôssemos a tomar como o número por si só, seria um novo máximo histórico. Sim, portanto será o primeiro impacto esperado da entrada em vigor das medidas de austeridade.
E também perceber até que ponto é que este número pode ou não derivar também das estimativas para o preço do petróleo, visto que também tem um impacto negativo relativamente à criação de postos de trabalho. Estima-se, enfim, que o impacto com o petróleo acima dos $120, que à partida parece não ser esse o cenário usado nestas estimativas agora da Comissão Europeia, mas com o petróleo acima dos $120, estima-se um impacto negativo ao longo de todo o ano em cerca de 100 a 150 mil postos de trabalho em toda a zona euro. E, portanto, esse cenário aparentemente não está descontado, porque, olhando para as estimativas de inflação, o impacto esperado para este ano não é assim tão considerável. Estamos a falar de 0,3 a 0,4% nesta última revisão em alta. Se as últimas estimativas, de acordo com os cálculos do Banco Central Europeu, apontavam para um aumento de cerca de 1 a 1,5% na inflação, caso o petróleo se mantivesse sustentadamente acima dos 110 ou perto dos $120. Olhando ainda para estes dados de uma forma geral, o desemprego em Portugal é revisto em alta, no entanto, na zona euro cai ligeiramente, dentro da zona euro, especificamente na Alemanha, por exemplo, também a recuar. Portugal tem nesta altura a quarta taxa mais elevada entre os parceiros da moeda única. Acaba por ser mais uma vez um reflexo de um país ou de uma economia que está novamente, ou que continua, em contraciclo com alguns parceiros e até de uma forma geral com o próprio grupo dos 17 da moeda única. Sim, embora também recentemente observamos um dado relativamente à convergência, divergência da situação económica portuguesa face à média da zona euro, e a evolução nos últimos 3 a 4 anos até tem sido positiva, não obstante o facto de estarmos, enfim, com taxas de crescimento económico nominais residuais. Ainda assim, enfim, para Portugal, de facto, não se espera grandes melhorias no curto prazo, visto que da própria parte do Executivo já foram também enunciadas, embora não explicadas, que tipo de novas medidas é que possam vir aí. No entanto, a incidir ainda mais sobre os volumes da despesa tende a refletir-se também negativamente nos números do desemprego. Também uma situação que ainda está por resolver relativamente à situação da evolução da possibilidade de renovação ou não dos contratos a prazo, e essa situação poderá também ter uma evolução negativa a confirmar-se nas estatísticas dos próximos 2 a 3 meses, relativamente aos números de desemprego, sendo que os piores cenários possíveis, portanto, colocam-nos de facto com um ritmo de crescimento de desemprego perto do quarto pior dentro da zona euro, não sendo esperadas melhorias significativas para já no curto prazo. Não obstante, enfim, o crescimento das exportações para a zona euro serem revistas em alta pela Comissão Europeia, principalmente nos países que têm estado já a manifestar esse crescimento, como é o caso da Alemanha, da Holanda, entre outros países da zona euro.